Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre homens e aborto. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Bom, Alexandre, esse era um programa que eu gostaria de gravar de casa, mas em função de alguns compromissos da vida, eu estou gravando de um carro. E aí eu estou fazendo toda a armação existente para fazer esse programa acontecer. Eu uso um boné, para o boné sustentar o microfone, para o microfone não captar os ruídos da barba, e assim vamos, mas a gente prometeu um assunto que seria de fato sério, de fato, assim, muito sensível, e cá estamos. Esse tema já vem aí correndo faz tempo, não é, Alexandre? Na sua lista e no seu coração. Sim, era um tema que eu acho que a gente não podia se furtar, mas talvez a gente frustre um pouco pelo caminho que a gente vai tomar, e talvez também a gente incomode todo mundo. Porque todo mundo tem muita opinião formada sobre o assunto, né? E talvez a coisa mais importante que a gente tem a falar hoje é que você não precisa ter opinião formada sobre tudo. Eu acho, né, Alexandre, que é importante recordar que esse tema em específico, ele tem definições de todos os lados, de todos os jeitos. O jeito que a gente vai abordar esse tema não é que é um jeito novo, muito pelo contrário, eu já vi ele acontecendo muitas vezes, mas é um ensaio nosso a respeito de algo que muitas vezes fica despercebido, passa despercebido. E não só como homens de fé, mas também como gente que vive em sociedade. O Alexandre é pai de uma menina, é marido da Renata, eu sou esposo da Letícia, eu tenho uma irmã também, o Alexandre não teve irmã, eu tenho uma irmã. Então, algumas coisas acabam provocando os homens. Você há de concordar. E homens que têm mulheres presentes em suas vidas, a depender do relacionamento, né? Sobretudo a gente que acha que não é dono de ninguém e nem quer ser, isso acaba suscitando algumas dúvidas, algumas preocupações, alguns questionamentos, e tudo isso a gente vai ver nesse programa, não é isso, meu irmão? É isso. É isso. A gente vai pro tema, né? Assim, sem mais delongas, a gente não vai ter jogo. Primeiro, porque talvez o assunto precisa ser levado bastante a sério. A gente quer ser levado a sério. Segundo, porque a gente tá, enquanto a gente tá gravando, tá rolando lá na Catedral da Sé, aqui na cidade de São Paulo, o funeral, né? O velório, as honras fúnebres, né? Do funeral de Dom Cláudio Cardeal Umes, que nós temos um apreço, faz parte da nossa história também, e também, então, é uma forma de nós homenagearmos Dom Cláudio, fazendo aqui esse programa um tanto quanto mais soturno, né? Sim, sim. Bom, talvez você ouça aí uns barulhos diferentes no ruído ao fundo. Estou gravando de dentro de um estacionamento, então um carro movimenta aqui, outro ali. Eu acho que, Alexandre, uma coisa importante, até falando de Dom Cláudio, não é? Lógico, eu não estou relacionando o tema que nós estamos tratando com Dom Cláudio, mas a figura de Dom Cláudio. Eu acho que, muito rapidamente, dizer assim, Dom Cláudio conseguiu mostrar quem ele era depois que ele saiu das amarras das obrigações eclesiásticas, não é? Sobretudo das obrigações eclesiásticas cardinalícias e arquiepiscopais. Porque em São Paulo ele teve toda essa preocupação, embora haja episódios em que a gente falava antes da gravação, Dom Cláudio foi extremamente humano, extremamente cuidadoso, carinhoso. Eu testemunhei isso, né, num episódio específico. O Alexandre ainda dizia isso aqui ainda há pouco, antes da gente gravar, como eu já dizia, mas Dom Cláudio, depois que se aposentou, todo mundo falou, bom, acabou para Dom Cláudio, né? Mas eis que surge Francisco. Ao contrário. E Dom Cláudio, além de dar aí o insight para Francisco ter o nome de Francisco, né? Ele ainda se tornou aí um grande missionário e um grande organizador da igreja na Amazônia. Não à toa, muito do que há do pontificado de Francisco nessa fase atual em que nós estamos vivendo, gravando isso em 2022, vem por causa do trabalho engendrado por Dom Cláudio. Dom Cláudio não tinha medo do novo. Dom Cláudio não tinha medo de ousar. Dom Cláudio não tinha medo de propor reflexão. E isso é importante. E talvez com esse espírito de Dom Cláudio é que a gente vai suscitar
levantar algumas questões nesse programa. De novo, a gente não quer mudar a cabeça da igreja a respeito do tema do aborto, a gente não quer mudar a cabeça de quem é pró-aborto, não é isso. A gente quer falar de um lugar com algumas reflexões... E nem a cabeça de quem é contra, né? Exato. A gente não quer mudar a cabeça de ninguém. A gente só quer colocar algumas inquietações para que, enquanto nós homens, nós temos, né? E o Alexandre colocou algumas aqui que de fato me deixaram assim remoendo já há umas 2 semanas, viu? E então já vou dizer de saída, nós não vamos falar aí dos casos de aborto, ou que envolveram aborto, ou doação de crianças, não é? Nada disso, não é esse o intuito. A gente vai fazer algumas provocações a respeito. É isso, né, Alexandre? Tem mais alguma coisa para dizer antes da gente começar, não? É isso. Eu só queria ainda, né, voltando à figura de Dom Cláudio, dizer que vi esse homem sair da Arquidiocese de São Paulo com uma missão muito pesada, que era assumir a congregação para o clero na fase dos escândalos de pedofilia. Sim. Da igreja lá, das denúncias do Spotlight e tudo mais, né, que você pode ver no filme Spotlight. Sim. Vi esse homem triste exatamente pelo peso e por como estava a Cúria Romana naquele período. A gente está vivendo aí um período agora de mudança dessa Cúria, porque Francisco teve uma missão que demorou anos, né, para pensar uma reforma da Cúria Romana. E vi esse homem voltar para a Arquidiocese, Pedro, feliz da vida, porque pôde sair de Roma e pôde voltar a morar na cidade de São Paulo para assumir missões, digamos, mais pé no chão. Então, por mais que a figura de Dom Cláudio esteja longe desse tema, tudo aquilo que representa essa questão da moralidade, quando se fala de catolicismo, tem a ver com tudo isso, né? Sim. Assim, do que a gente fala, do que a gente vive, do que a realidade suscita e pede de nós. Então, sim, esse é um programa tributo, se a gente pode falar assim, se é que a gente pode fazer isso, né? Eu gostaria de dedicar esse programa para esse homem que a mim particularmente inspirou a buscar a verdade e a não se furtar ao diálogo, como o Pedro bem lembrou. Eu acho que esse é um traço de Dom Cláudio, de novo. O que nós vamos falar aqui, lógico, calhou do programa ser gravado na época da Páscoa de Dom Cláudio, mas, de novo, eu acho que é importante repetir, nós não estamos tratando disso por causa de Dom Cláudio, as coisas coincidiram, mas a gente quer colocar aqui o coração de Dom Cláudio, a abertura de Dom Cláudio. Dom Cláudio era um homem muito conhecido pelo diálogo interreligioso, pelo diálogo ecumênico, pelo diálogo com a sociedade, pela percepção das necessidades da sociedade. E, de novo, repito, faço eco, é nesse espírito que a nossa conversa segue hoje. Vamos pro tema, Alexandre? Vamos pro tema. Um aborto masculino que pode ser feito em qualquer momento da vida da criança, do 0 anos aos 30 anos. O homem não sofre nenhum tipo de retaliação por causa disso e é muito mais comum do que a gente imagina, né? Com certeza você conhece alguém, você tem algum conhecido que largou uma criança para trás no decorrer da vida dele porque ele achou que não cabia, que não era responsabilidade dele, ou você conhece alguém que foi abortada pelo seu pai. Eu fui. Meu pai abandonou eu, minha mãe e minha irmã quando eu tinha 6 anos. Ele simplesmente conheceu outra pessoa e resolveu começar a vida dele do zero, e ele achou que não caberia 2 filhas ali, e ele simplesmente deixou a gente para trás. E eu posso dizer com toda a certeza do mundo que não tem dor pior do que você ser abandonado pela pessoa que você mais ama. É uma dor que até hoje me atrapalha, sabe? É uma coisa que você não consegue entender, mesmo adulta, mesmo eu conseguindo entender hoje os motivos que ele teve pra fazer isso. É uma coisa que eu ainda não consigo entender. É uma coisa que vai deixar marca na minha vida pra sempre. Olha, bom, por onde começamos, não é, Ferreira?
Eu acho que a gente precisa situar a coisa. Eu sou um homem branco, cis, hétero, casado com uma mulher branca, cis, hétero. Quer se apresentar nesses moldes, Alexandre? Acho que é importante, né? Nesse sentido, nós somos bem parecidos, né, Pedro? Sim, sim. Também sou um homem cis, branco, hétero e casado com uma mulher negra, sim, mas também cis e hétero e pai de uma menina, né? A diferença talvez da minha família para do Pedro é que na minha existe uma menina que não sei se vai ser cis, não sei se vai ser hétero, mas é branca, né? Dos cachinhos mestiça, lindos. De cachinhos, né? Que não negam sua ascendência afro e tudo mais. E por que é importante essa apresentação? Eu iria por aí, né, Pedro? Para fazer desde já, a nossa confissão de limitação, né? Exatamente. Eu acho que todo programa, na verdade, ele parte desse princípio, de que nós somos homens, muito cônscios de nossa condição, muito tranquilos e resolvidos em relação à nossa sexualidade, à nossa afetividade, daquilo que é o nosso jeito na sociedade, como nós estamos nos posicionando, das benesses que nós colhemos por causa disso, porque sim, colhemos benesses, não é? Daquilo que nós temos de muitas facilidades e de muitas aberturas. E é daqui que a gente começa a falar, e é daqui que surge, não é, Alexandre, o primeiro grande problema a respeito das discussões acerca do aborto. Porque sim, a gente está falando de homens e abortos. Eu, quando ouço falar, eu confesso a você que eu tenho, pode-se dizer uma pequena crise, não é? Cada vez que isso acontece. Porque do meu lado eu tenho a doutrina da igreja, muito clara, muito bem construída como teólogo, embora eu não seja da área de moral. Eu tenho isso muito claro, muito gravado no meu coração. Mas eu também tenho, Alexandre, aqui do meu lado, né? Não agora, mas do meu lado, uma cientista. E uma cientista da área da saúde. E uma cientista da área da saúde que tem fé, mas que também tem todo um embasamento científico. E eu confesso a você que quando surge toda essa conversa, a primeira coisa que eu faço é sempre dizer, bom, eu tenho que ficar calado na maioria das vezes, porque eu sou homem, mas eu tenho que ficar calado porque em casa eu tenho a representatividade talvez mais bacana daquilo que é toda a situação. É porque eu tenho uma cientista que crê e que tem as opiniões da ciência, ela coloca questionamentos, Alexandre, que me deixam assim muito bolados. Esses dias eu li uma entrevista do Papa, agora recente, e ele falando de alguns argumentos científicos, e aqui em casa, quando eu ouço essa questão de argumentos científicos, eu tenho alguém que tem argumentos científicos muito bem construídos, vindo de uma mulher que tem um monte de medos, que tem um monte de dificuldades, e aí eu não sei o que você pensa, né? Mas sabe o que eu faço? Eu só escuto, bicho. Só escuto. Eu não sei você. Sim, eu vou partir exatamente dessa realidade, né, Pedro? Aqui em casa eu tenho uma companheira que também é da investigação, né? Sim. Não da investigação científica, mas da investigação dos fatos, do dia a dia, né? E a gente tem que ter essa clareza nos dias de hoje, né? De que nem tudo a gente pode dar opinião. Da mesma forma que muitas vezes aí você cala e ouve a cientista que está do seu lado, muitas vezes aqui eu calo e ouço a jornalista que me traz dados e me mostra que alguns fatos eu não posso simplesmente ser leviano na forma de tratá-lo, né? E aí, né, sem entrar na questão do gênero, vou entrar aqui na questão da profissão. A gente vive dias muito tristes
e eu escutava essa frase genial, né, de que a gente vive um tempo muito triste de uma sociedade que se orgulha em ser burra, de que você pode colocar qualquer opinião e simplesmente dizer, essa é a minha opinião. É a minha opinião, né? E é triste você ver esse orgulho da burrice. Então, não. Aqui a gente quer lembrar exatamente que o respeito pela alteridade, ele pede um silêncio. Sim. Né? Da mesma forma que seria extremamente incômodo nós, como teólogos formados, né, Pedro? Ouvir alguém que diz assim, olha, né, o que está lá na Bíblia é isso, isso e isso, e a gente, com a bagagem que a gente tem em termos acadêmicos, às vezes, até por uma questão de caridade, a gente, né, ouve e não opina, desdiz, né, não opina o que a pessoa fala, mas do ponto de vista daquilo que você sabe, você, no mínimo, diz, não é bem assim, né? Eu acho que, por exemplo, duas coisas importantes. Quando se fala de aborto, a gente vive aí uma guerra de discursos muito prontos, né? De roteiros muito bem desenhados. Isso é muito fato, assim. E o que me abriu a cabeça em relação a isso foi, como eu disse, essa presença, esse escutar a Letícia. Mas também, né, convivendo com uma mulher, eu devo confessar que fez nesse exercício de alteridade, eu pensar numa série de outras coisas que eu pensava, mas pensava assim por cima. Não vamos nos gabar, né, Alexandre, nem eu nem você, mas quando a gente ia falar de mulher, ou a gente chamava ou a gente colocava as mulheres para conversarem numa conversa. Porque desde o começo a gente teve muita clareza de que a gente não é mulher. Eu não sei o que é ser mulher. Sim. Eu não sei o que é ter TPM. Não é? Eu não sei o que é. Eu sei o que é minha esposa com TPM. Né? Eu não sei o que é viver. Eu tô falando do mais raso do biológico, entendeu? Eu não sei o que era ali uma vez no mês ou uma vez a cada ciclo você menstruar, sei lá, não é? Ou tomar algum medicamento para que justamente isso não ocorra. Tudo isso tem efeitos muito devastadores. Tudo isso tem o medicamento ou sem o medicamento. Mas eu não sei o que é isso. Eu não faço ideia do que é. Eu não faço ideia como é uma cólica pré-menstrual. Eu não faço ideia o que é um efeito adverso de um medicamento que impeça isso. Eu não sei, eu acho que eu posso falar aqui pelo Alexandre, o que é sair na rua com medo de ser estuprado. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Né? Até porque eu sou um cara de 1,88 m e 100 quilos. Quem é? Tem que ser uma pessoa muito corajosa para tentar fazer qualquer tipo de coisa comigo. Mas eu não sei o que é isso. E para isso eu preciso ouvir alguém. Esse é o sentido da alteridade. É o calar, mas não o calar de não falar, mas o calar de escutar, não é, Alexandre? Calar de escutar. De ouvir. E calar de saber que aquilo que você fala não é capaz de alcançar aquela realidade. Sim, né? sim. E antes de entrar na questão dos riscos, Pedro, é muito oportuno a gente falar dessa questão da natureza, né? Porque geralmente os argumentos vão muito nessa área, né? Do que é o natural, do que é o não natural, né? E em termos de natureza é preciso dizer isso. Existem distinções naturais. Sim. Então, até para você afirmar a igualdade entre as pessoas, é preciso você levar em conta essas diferenças próprias. E quando você fala em aborto, essa palavra que é um tabu tão grande, né? Você está falando de algo que ninguém passou do ponto de vista daquele que está sendo gestado. Uhum. Porque todos aqueles que nasceram não fizeram essa experiência. Sim. Né? Porém, dentro do grupo dos humanos, algumas pessoas fazem a experiência da gestação. Exato. Então, quem pode falar da experiência da gestação? Quem gestou. A gente não pode nem falar da experiência da gestação que a gente passou, porque a gente não lembra. Mas você fala aí de ordem natural, e quando se fala de ordem natural, se evoca muito o discurso teológico.
Uma coisa está muito ligada à outra, não é? E aqui já surge um problema, não é, Alexandre? Porque por mais que hoje hajam teólogas mulheres e tudo, quem valida o discurso teológico? É um questionamento. Esse é um primeiro questionamento muito nevrálgico. Quem valida o discurso teológico hoje na igreja? São os homens. Você tem ali os homens que são em sua maioria teólogos, os clérigos todos são homens e que escutam. Você pode dizer, mas tem uma mulher que participa aqui e tem uma mulher que participa ali. Mas a gente está falando especificamente de ordem natural, de discurso teológico e ordem natural. A igreja é predominantemente composta em sua hierarquia, em suas instâncias de decisão por homens. Aliás, esse daria um programa bom, né? A branquitude da igreja. Esses dias eu vi algumas fotos do Encontro Mundial das Famílias que ocorreu na Europa e pelo menos do ponto de vista do veículo de comunicação que eu olhei, eu falei, como a igreja é branca, não é? E aí eu fico pensando isso, onde ocorre na maioria das vezes a violência, a mulher, todas essas situações, e quem está falando a respeito, quem está falando sobre o assunto. Então, dentro dessa ordem natural, são homens que estão falando, é algo para se questionar. São homens que estão decidindo, dentro de uma estrutura que há sim, por mais que se diga que não, há sim dentro da hierarquia uma ordem de importância. Homens são sim mais importantes do que mulheres. As mulheres são sim, ou deveriam ser, mais importantes do que crianças, não é? E aí, depois, lógico, você tem toda a valorização daquilo que é o feto, daquilo que é o embrião. Mas há uma valoração da vida humana aí sim, dentro dessa organização eclesial que valida o discurso de teologia natural. Ou eu estou forçando, Alexandre? Pois é. Então, Pedro, isso que você fala é muito sério e ao mesmo tempo é uma linha de discurso, né, que se a gente descortina aqui, ou se a gente coloca diante dos nossos olhos, a gente vai perceber que a coisa não dá para levar de qualquer jeito, né? Não dá para você não fechar os olhos depois que você vê isso, né? Então, no ponto de vista teórico, todas as pessoas são iguais. Todas as vidas são iguais. Exato. Né? A do homem branco e a do embrião é igual, né? Como diz Haiti, vê mais valor no feto e não no marginal. O venerável cardeal, diga-se. Né? Então, do ponto de vista teórico, você afirma, todos são iguais. Só que do ponto de vista da realidade, quando você olha para a realidade, não dá para você não ver que o homem vale mais do que a mulher vale mais do que a criança vale mais do que o feto. Sim. E que o feto vale mais do que o embrião. Né? Sim. Do ponto de vista da realidade que nós vivemos, isso está dado. Sim. Né? E se você quer afirmar valor igual da vida, você tem que lutar para que todos sejam iguais de fato. Sim. Senão o seu discurso está sendo falacioso. Sim. Né? Então, quando você fala que homens que fazem a opção da vida celibatária estão discutindo algo que acontece em mulheres que ou estão numa vida de casal ou numa vida sexual ativa, né? Ou ainda de uma maneira acidental e trágica, violenta, acabam engravidando, você vê que existe um universo que separa essas realidades. Sim. Né? Do ponto de vista da experiência humana, essas pessoas estão diametralmente opostas. Sim. E aí é a hora que você tem que falar, essa pessoa que está tão diametralmente oposta da outra, o quanto vale esse discurso teórico? Sim. Qual é o peso desse discurso teórico? Então, porque por mais que eu citei aqui o exemplo da organização hierárquica eclesiástica da igreja, e tá certo, esse é o nosso universo, a gente, eu creio na igreja, eu creio em sua organização, eu creio vamos assim dizer, nas justificativas teológicas para isso, tenho os meus questionamentos, mas não é sobre isso que quero falar. Mas esse é um ponto fundamental no início de diálogo com
com a sociedade. E a igreja precisa estar nesse pé de diálogo. Precisa estar. Não é? A gente tem um Papa que fala de cultura do encontro. E aí a gente quer, às vezes, discutir um ponto. Esse ponto é extremamente necessário. E o cenário, vamos assim dizer, ele não é o mais favorável possível. Mas isso para mostrar alguns nós que existem, melhor dizendo, dentro dessas discussões. De que a igreja também ela reproduz, isso ela faz, e é reconhecido também na Gaudium et Spes, eu sempre falo disso, ela reproduz essas estruturas humanas. Ou vai dizer que não, que na sociedade em que a gente vive, os homens não valem mais do que as mulheres. Quantos homens ocupam, qual é a porcentagem de homens no Congresso Nacional e qual é a porcentagem de mulheres? Quantos homens presidentes tiveram ocupando esse cargo e quantas mulheres tiveram? Aliás, qual o tratamento dado a esses homens se foram dados a essa mulher, vamos assim dizer. Então, só nessa questão de gênero e nessa discussão, já há um mundo gigantesco aí de problemas a serem resolvidos, a serem pensados, a serem sanados. Não é isso, Alexandre? Então, para a gente continuar, Pedro, a gente estabelece isso, né? Estamos falando do ponto de vista do nosso privilégio e tudo que a gente fala daqui por diante, a gente fala tendo claro isso, né? De que, por exemplo, se a gente fala de riscos, né? Como o Pedro já trouxe o assunto ele é um homem de quase 2 metros de altura e o risco que ele corre de ser estuprado é mínimo, né? Isso, sim, Pedro, significa que eu e você é mais fácil a gente ser identificado com os abusadores do que com as pessoas abusadas. Sim, né? Sim. Aliás, é interessante, e eu acho que a gente pode falar sobre isso e... Não, vamos seguir em frente e a gente lembrar disso. Às vezes falam assim, a gente tem que tomar cuidado com o homem. Mulheres, sim, falam isso. E aí é normal surgirem os homens dizendo, nem todo homem, calma lá, nem tanto o céu, nem tanto o mar. Cara, eu entendo uma mulher quando diz isso. Porque também no confessionário, não no confessionário, mas no atendimento pastoral, o Alexandre também, eu cansei de ver homem sendo ameaça para mulher. Não é a menina da internet só que tá falando. Eu conheço um monte de menina traumatizada até na questão da sexualidade por causa de maus testemunhos de homens. Eu conheço gente, né, meninas que que tem muita dificuldade afetiva com o homem por causa das dificuldades que tiveram com os homens em suas vidas, e eu dizer assim, olha, filha, você não gostar de homem é a maior, você tem todas as justificativas para isso, todas elas, justamente porque você sabe o quanto os homens foram um mau testemunho para você, isso é fato, não é? Então, quando se fala disso, a gente sabe, e sabe muito bem, de que sim, para as mulheres, em grande parte delas, as mulheres sentem-se sim ameaçadas pelos homens, não é? É isso, Pedro. A gente vai, né, se dando conta dessas coisas, né? A gente não pode escamotear, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? E quando escutamos alguém colocando em dúvida, né, colocando sob suspeita certas coisas, é melhor que a gente cale, né? É melhor que a gente ouça, porque por trás de certas denúncias, certos gritos de pedidos de socorro, existe geralmente uma dor dilacerante, uma história, né, por trás, uma história muito dolorosa, né, e a gente, do nosso lugar, a gente não pode simplesmente dar uma resposta branda, suave, apaziguadora. É melhor que a gente se cale. O calar é talvez a coisa mais importante. Alexandre, só mais uma coisinha aqui, e ainda nesse fato de ser homem, né, e quando homens querem falar de gravidez ou de aborto e tudo mais, é o fato de que um homem, exceto a questão emocional, ele não é afetado em mais nada durante uma gestação, né? Você passou por uma gestação. Você engordou, Alexandre? Opa!
Não, Você emagreceu, Alexandre? de jeito nenhum. Você teve problemas hormonais, Alexandre? De jeito Você maneira. teve aí hormônios regulando as suas emoções, as suas vontades? Passou por algum tipo de coisa assim, não? Então, Pedro, Não. ainda, Ah, né, nesse exercício retórico, eu vou ser mais taxativo, ah. mais contundente, talvez. Ainda que eu tivesse passado por tudo isso, porque do ponto de vista psíquico, essas coisas podem acontecer, né? Sim. Eu poderia ter perdido o apetite, ou poderia ter tido uma compulsão por comida, mas tudo isso é irrelevante Sim. pro processo de gestação. Sim, você... Então, uma vida cresceu no teu ventre? Não? A condição masculina é irrelevante Exatamente. para o que vai acontecer na vida daquelas outras duas pessoas que estão participando ativamente e biologicamente do processo. Sim, sim. É lógico que quem vai falar do ponto de vista teológico vai dizer, não, isso é ser muito taxativo. Mas seja sincero, é verdade. Na novela agora tem o tal no Pantanal, tem o tal José Lucas de quê? De nada. De nada. Ele cresceu sem pai, não é? Ele cresceu sem pai. No que o pai, que é até o protagonista da novela, participou? Só da concepção. Só doou ali a sua parte, a sua metade para a coisa funcionar. Então, nesse sentido, o que o Alexandre diz não é só uma realidade biológica, mas também uma realidade social. Também é uma realidade social. Sim. Aliás, São José, e quem diz isso não sou eu, é Mateus, pensou até em abandonar Maria em segredo. Lógico Sim. que São José não era pai biológico de Jesus, mas era participante ali da dinâmica social e pensou, não, vou deixar sozinha. Ela vai ficar sozinha e já que eu não sou o pai, eu abandono e essa criança também abandona. Lógico, a gente sabe que a história não caminha por aí, mas há esse fato, não é? Há essa questão de que, sim, naquele processo biológico de criança e mãe, de fato, a masculinidade é algo que independe, não faz nenhuma diferença. Sim. Alexandre, vamos perder uma graninha muito rápido e a gente já volta? Demorou. A ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que minha porção, mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é que me faz viver. Todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe super-homem venha nos restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher.
restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher. E no episódio de hoje nós estamos falando de homens e aborto. Essa palavra dura, né? É difícil de ser dita até, mas é bom a gente lembrar que muitas vezes ele é involuntário, né? É um processo que acontece no corpo humano feminino sem a vontade da envolvida, no caso, né? Da mulher, enfim. Então a gente precisa deixar esses tabus um pouco de lado, às vezes, né? Mas, Pedro, eu queria retomar aqui a conversa com uma frase talvez até polêmica, né? E para não dizer que a gente tá só ponderando de um lado da coisa. Olha só, Pedro, acompanhe esse raciocínio e vê se faça sentido, e se não fizer, por favor, me diga. Vamos lá. Um homem que se diz contra o aborto, ele, de certa maneira, é mais ético do que um homem que se diz a favor do aborto. Por quê? Um homem que se diz a favor do aborto, assim, de uma maneira muito displicente, ele pode estar querendo participar ativamente de um processo de interrupção de vida. Entendo. Então, é muito conveniente para homens, né, dependendo de sua índole, dizer, não, eu sou a favor. E aí eu volto, retomo a ideia, porque isso não acontece no corpo dele, né? Então. Porque talvez, se acontecesse, talvez de acordo com as consequências, ele não diria tão rápido, sou contra ou sou a favor. Então, assim, até por conta disso, é melhor que o homem se cale. Ou favoreço o debate ou algo nesse sentido, não é? Porque eu entendo, você chegou num ponto que de fato me chama a atenção. Eu acho que é duro dizer isso, mas toda essa questão deveria estar, essa discussão deveria estar muito mais guiada verdadeiramente pelas mulheres. Eu entendo o que você está dizendo, porque os homens, eles não, é aquilo de novo, né? É porque a gente não sabe o que não sabe. A gente pode ler, mas a gente não experienciou. A gente não experienciou a coisa. E partindo desse ponto de vista, dessa premissa, você tem razão, sim. Né? O problema é que quando alguém se coloca, pelo menos atualmente, contra o aborto, né, nunca vai também do ponto de vista, fala, não, precisamos defender a vida da criança, a vida do bebê. E de novo, coloco aqui novamente, não é essa a discussão, a gente não está entrando nesse mérito, não é? A gente está entrando numa provocação. Mas, quando se coloca esse discurso, quase sempre se coloca de uma forma violenta, de uma forma muito autoritária e quase dizendo, não, é assim que deve ser feito e pronto. E, cara, aí é duro, não é? Porque, de novo, aí a gente volta lá naquele primeiro problema. São homens, né? E, em geral, não sabem de fato o que acontece. Eu acho que falta na sociedade do nosso tempo escutar as mulheres de verdade. De verdade. Eu lembro de um professor, né, que a gente teve, você também teve, e ele falando da Humanae Vitae de Paulo VI e a questão dos contraceptivos, né? E ele falou, Paulo VI coloca lá, né, por A mais B, que erra a mulher que usa contraceptivos, que peca, que impede, né, que a gravidez aconteça, é um método natural e tudo. Mas, ao mesmo tempo, veja como agem as católicas, não é? Desde a Humanae Vitae para cá, né? O que é, de fato, aquilo que é o concreto, aquilo que é o real. Quais as decisões das mulheres? Lógico, vocês, quem está ouvindo aqui, pode dizer, não, mas não se trata só da vida da mulher. O Papa Francisco também disse isso nessa entrevista
recente, não é? Ele falou, não, mas não é uma vida da mulher, é uma outra vida, a vida da criança. Ok, a gente tem isso muito claro, assim, né? Mas a questão talvez seja interessante a gente deixar isso meio como muito definido nessa altura do programa, o quanto as mulheres estão verdadeiramente sendo escutadas. E não é a mulher, a formadora de opinião, a jornalista, não. A mulher como um todo, a mulher brasileira, que mora lá, né, no Heliópolis, ou mora no Jardim Brasil, no Santa Madalena, em Pirituba, nos Jardins. E aí envolve uma outra coisa, se essas mulheres vão falar verdadeiramente enquanto mulheres e de suas vidas, ou dentro de algumas regras sociais e convenções sociais nas quais é melhor que ela reproduza o discurso como homens. Porque também isso existe, né, Alexandre? Eu vou retomar aqui também, Pedro, uma questão pastoral que provavelmente você já passou e para mim sempre incomodava quando aparecia, me entristecia muito, que é a solicitação do homem para com a mulher. E geralmente é isso, né? O homem coloca a questão financeira, a questão da reputação, né? E às vezes até força a mulher a praticar o aborto. Até ela não tem toda a convicção, mas acaba cedendo, né, aquilo que o homem lhe pede e às vezes até lhe patrocina, né? E o que não é nem entristece, Pedro, me emputece mesmo, sabe? É o lance de que eu não vejo o pessoal tão bravo assim com esse tipo de homem, sabe? Nem esse pessoal que é tão militante assim, muito rapidamente você vai lá cobrar da mulher, seja qual for a postura que ela tome, seja lá quais forem os motivos, né? E as condições que ela se encontra. Mas do homem, você não vê cobrança absolutamente nenhuma, né? Então, hoje a nossa legislação permite alguns casos, sobretudo o caso do estupro, né? E aí quando vem à tona, existe toda uma discussão e um peso em cima da mulher, porque ela tá lá buscando a questão. Eu nunca vi grupo pró-vida ir atrás de estuprador pra falar assim, você tem que tomar parte da coisa, entendeu? Você que é o causador, né, da questão, você precisa ser culpabilizado, você precisa ser também criminalizado por qualquer coisa em decorrência do seu ato, seja o próprio ato de estupro, seja o ato recorrente de se acontece o aborto, né? Então, quer dizer, o cara deveria ser duplamente criminalizado porque ele é a causa primeira, né? Se a gente gosta de usar a filosofia, e a gente vai percebendo, Pedro, que o papel do homem, nesse caso, né, é uma questão ética muito mais séria, exatamente porque a gente está numa posição de privilégio, né? E um dos nossos privilégios deveria ser, inclusive, nos requerer uma cobrança ainda maior, né? Exatamente porque somos mais privilegiados, não é assim que se diz, né? Se você pensar em termos de, por exemplo, se um adulto faz uma coisa, o peso é um. Se uma criança faz, o peso é outro, né? A gente fala aí também do rico e do pobre, que o rico deveria pagar mais imposto. Então, o homem deveria ser mais cobrado do ponto de vista das consequências dos seus atos, né? E exatamente se a gente reconhece o privilégio na sociedade. Só que essa discussão não vem em pauta. Mas isso aí tá na Bíblia até, né, Alexandre? Aí eu já vou, né, usar o discurso assim. A mulher pecadora do capítulo 8 de Mateus, olha o bingo de uma conversa aí, ela é acusada de adultério, flagrante adultério. E ela tava fazendo isso com quem, né? Quem era a pessoa? Ela fez sozinha, ela adulterou sozinha, não é? Ela cometeu adultério sozinha. Onde está esse homem, não é? Então, assim, isso não é novidade, não é? E, assim, a sociedade vai continuar fazendo isso enquanto, de novo, não se reposicionar toda essa discussão. Alexandre, para caminhar... A sociedade não, o sociedade. O sociedade, é verdade. O sociedade, no caso.
educada. Isso gera outra coisa, né? Alexandre, para caminhar, eu acho que há uma outra questão, e aqui já caminhando para a gente encerrar essa conversa, que exige do nosso coração todo cuidado, não é? Que é a questão Sim. também, porque esses pais que solicitam o aborto, eles negam a existência dos filhos, ou negam a existência de eles virem a vida, ou tem aqueles que cometem abortos de serem o pai do José Lucas de nada, por exemplo, não é? Lógico, Pois ali é um caso, estou usando a novela de exemplo, o pai não sabe que o filho é filho dele e tudo mais, mas tem pai que sabe, abandona, junta as tralhas e vai embora, e some no mundo. Isso também é aborto, não é? E onde estão esses pais que abortaram? Esses pais que negaram aos filhos a paternidade, não é? Como faz isso, não é? Cara, assim, pra mim esse é a grande cortina de fumaça, né? É o grande elefante que você tá tentando cobrir com com uma toalhinha de mesa, Sim. né? Que tá aí na sua sala. A gente fala de integridade, de inviolabilidade e de dignidade da vida, do começo ao fim, só que você sabe que a ação de certos homens nega a algumas pessoas uma vida integral, né? Viola a vida dessas pessoas, torna a vida dessas pessoas dignas, e essas pessoas nascem, né? Graças a Deus nascem, graças a Deus, bem ou mal, continuam sobrevivendo, né? Às vezes a vida é interrompida fora do útero pela ação desses homens. Sim. Né? E sim, eu acho que se você não pode chamar de aborto, né, do ponto de vista técnico, mas você fala de abandono, e para esses homens não há diferença, porque da existência dele, aquela existência já foi negada. Sim. Né? Sim. Então, isso é muito sério e isso não é falado. E aqui eu volto a dizer, Pedro, eu queria ver esses caras, né, esses branquinhos, que veste paletó e tem coragem de, na hora do programa eleitoral, falar, somos a favor da vida. Eu quero ver esses caras cobrarem esses outros caras, entendeu? Assim, porque aí você não vê os caras serem pró-vida. E em geral, né, Alexandre? Abandonam os filhos e abandonam os lares. Essa é a real também, não é? Muito homem de família aí que gosta tanto da família que construiu 7, 8, 9 famílias por aí. Troca a mais nova por uma mais velha, e a gente sabe também tudo aquilo que às vezes está atrás de um discurso muito moralista, e é o que a gente vê. Alexandre, eu não sei, eu acho que por causa dos meus planos de dados, Sim. mas também por causa do peso da conversa, a gente já podia dar seta pra direita, né, meu irmão? Vamos dar a seta aí. Eu prefiro dar pra esquerda. Sim. Mas eu gostaria de reiterar isso, né, Pedro? Que a gente possa ter, nós, homens, né? E aqui eu gostaria de me dirigir a você, homem que nos escuta. Tenha uma cobrança ética, sim. Tenha suas convicções, sim. Mas cobre dos seus iguais, da sua posição. Sim. Né? Fale daquilo que você pode dizer da sua vida. Se possível, da vida do outro, omita a sua opinião, ou fale em círculos restritos, e se tiver que falar em público, pondere. Pelo menos espere 2 semanas, né, Pedro? Para poder falar, pelo menos 2 semanas, maturando. Cuidado para não colocar no escrutínio a vida de alguém a ponto de acabá-la. Sim. Em nome de uma posição que sim, pode até ser a mesma e tudo, mas certas coisas a gente precisa ouvir. É um velho ditado que fala que a gente tem 2 orelhas e uma boca só, não é? Para ouvir mais. E a gente está ouvindo pouco, e talvez a gente esteja ouvindo muita gritaria, e a gente precisa ouvir conversa sobre isso, sobre tudo, não é, Alexandre? Para as mulheres, menos culpa. E para os homens, menos desculpa. Poxa vida, só não vou bater palma, senão vai dar eco aqui, que eu tô dentro do carro. A gente volta. A gente vai entrar de férias, você vai ouvir uns programinhas aí que a gente já preparou com muito carinho na sequência. A gente não vai deixar ninguém de longe, mas a gente volta depois, renovados, descansados, cheios de amor pra dar. Um beijo, Alexandre. Um abraço. E um aperto de mão. Para as mulheres, menos culpa, e para os homens, menos desculpa. Pô, sensacional. Putz, não é à toa, né, meu? Um abraço.